Esse texto que nós lemos conta a oração de Josafá. 2 Crônicas 20 é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Aliás, é uma das mais eloquentes e poderosas orações que eu vejo na Bíblia. E eu queria que a gente estudasse sobre alguns detalhes dessa oração e a gente tirasse algumas lições dessa oração, porque, na verdade, a oração de Josafá é uma oração profética. Quem já ouviu falar em oração profética aqui? Levanta a mão. O que é uma oração profética? É orar com a Bíblia aberta. E é exatamente o que Josafá estava fazendo. Ele abriu as Escrituras e começou a orar em cima das Escrituras. Ele fez uma oração lembrando a Deus da sua palavra. Você vai ver, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Josafá está lembrando a Deus da sua palavra. É uma conversa entre Josafá e o que Deus já falou em sua palavra, em contraste com aquela situação desesperadora que ele estava vivendo. A gente chama isso de oração profética, quando você conversa com Deus no nível de Deus. Aí você fala, mas pastor, é possível conversar no nível de Deus? Sim, quando você conversa com Deus fazendo uso da palavra de Deus como sua defesa, você está conversando com Deus no nível dele, porque você já começa com a resposta, quando você lembra a Deus daquilo que ele prometeu. Orar com a Bíblia aberta não é para enfeitar o seu momento de oração. Orar com a palavra de Deus aberta e recitando aquilo que Deus falou, é para mostrar ao Senhor o que está escrito, que Ele mesmo já falou, que Ele mesmo já garantiu na sua palavra. Aí você fala, mas Deus já sabe o que eu preciso. E se eu te dissesse que Deus quer que você converse com Ele? Nós vemos lá em Isaías um texto que Deus diz assim, entre em juízo comigo, me convença que eu devo te abençoar. Deus quer conversar conosco. A prova disso é que quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que toda tarde Deus descia no Éden para um papo amigável com Adão e Eva. Deus quer ter relacionamento conosco. E quando Josafá fez isso, ele começou a conversar com Deus, com a Bíblia aberta e mostrar o que Deus tinha prometido. É por isso, gente, que quando você ora assim, você está pedindo que Deus faça valer sua palavra. Você está pedindo que Deus cumpra o que Ele já prometeu. E eu queria destacar aqui algumas coisas interessantes nessa oração de Josafá, porque vamos voltar atrás. Versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que Josafá estava tranquilo, o reino de Israel estava caminhando muito bem, e um mensageiro chegou com uma notícia dizendo, olha, 3 grandes exércitos, os moabitas, os amonitas e os menuítas, estão vindo para guerrear contra Judá. E eles informaram a Josafá dizendo, um exército enorme vem contra ti, e eles são muito maiores do que nós, e eles vão nos destruir. Humanamente falando, era impossível vencer 3 grandes exércitos. Esses exércitos eram muito mais capacitados. Vejam, havia um problema real, havia uma guerra de verdade. Se esses exércitos invadissem Judá, todas as áreas daquela região iam ser abaladas, a economia da nação ia entrar em ruínas, a guerra ia levar Jerusalém à destruição, as famílias iam ser mortas. Naquela época, gente, havia muita crueldade nas guerras. E diante desse real problema, Josafá então assume que não pode resolver. A Bíblia diz assim no versículo 3, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e convocou jejum em todo Israel. Qual foi a reação de Josafá quando ele recebeu a notícia? Ele disse, já era, mas eu só tenho Deus. É bom quando a gente pensa assim, né? Agora é só Deus. E a Bíblia fala que ele se colocou a orar e buscar o Senhor, ele convocou a nação para jejuar. Aliás, a ordem dele, que era até os animais jejuassem, todo mundo tinha que jejuar. E eu pergunto, quantas vezes a gente tenta resolver alguma coisa, mesmo sabendo que a gente não tem condição de fazer isso? Quantas vezes a gente tenta resolver problemas seríssimos, que a gente sabe que só uma intervenção de Deus resolve, e a gente tenta resolver do nosso jeito, e por mais que a gente tenta, não consegue. E nós vemos que na oração de Josafá está dizendo, não é o Senhor que é o Deus de verdade? Tu não és o único Deus dos céus? Não é o Senhor que manda nas nações? Ele está dizendo, o Senhor não é o único Deus que pode fazer o inimigo recuar? E aí, diante disso, ele começa a citar a Bíblia, dizendo no capítulo 7, no versículo 7, ele começa a dizer, porventura, nosso Deus,
Não foi o Senhor que lançou os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? Não foi o Senhor que deu essa terra como descendência a Abraão, teu amigo? Olha como ele está dizendo. Nessa parte da oração, ele começa citando várias passagens. Eu fui verificar aqui, nessa parte da oração, no versículo 7, Josafá está citando Êxodo 20, Deuteronômio 6, ele está citando Josué capítulo 1, ele está citando Isaías 41. Ele começa a declarar, e ele continua dizendo, eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, eles quem nós. E o Senhor disse, olha o que Josafá disse, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome. E o Senhor disse que se a gente se colocasse na tua presença diante deste templo, o Senhor disse que se a gente viesse diante desse templo e clamássemos a ti na nossa angústia, o Senhor viria e nos salvaria. O que Josafá fez? Trouxe o povo para a frente do templo, conforme Deus tinha falado. Orou na frente do templo, por quê? Aí ele está lembrando de Salomão. Quando Salomão inaugurou o templo de Israel, ele fez uma oração assim. A oração de Salomão foi essa, ele só está recitando a oração de Salomão. Ele está dizendo, Senhor, se algum dia a peste vier, se algum dia o inimigo querer atacar, e a gente se reunir diante desse templo, e a gente clamar ao Senhor, o Senhor não vai vir e nos salvar? E Deus falou, eu vou fazer isso. E está ele lá clamando junto com o povo. Ele está citando o momento em que Salomão traz a arca para dentro do templo, e a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre o templo. Lá, se você quiser ler, vai lá em 1 Reis, capítulo 8. Josafá está citando 1 Reis, capítulo 8, especificamente o versículo 37 até o 39. Mas ele continua dizendo, mas agora, Senhor, estão aí os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, essas pessoas cujos territórios o Senhor não permitiu que Israel invadisse quando vinha do Egito. Foi por obediência ao Senhor que a gente se desviou desses povos, a gente não atacou. O Senhor mesmo que falou, deixa esse povo aí. Mas Senhor, olha como é que eles estão nos retribuindo. Eles vêm agora nos atacar e nos expulsar da terra que o Senhor nos deu como herança. E Josafá então menciona que quando ele saiu do Egito, o povo de Israel, Deus fez com que eles poupassem duas nações, Amon e Moabe. Ele disse, não mexa com esse povo, e agora o povo se volta contra a nação de Israel. Ele disse, Senhor, ao invés desse povo ser grato, eles se levantam contra nós. Vejam, até aqui, Josafá estava citando o que Deus havia feito e o que Deus tinha prometido. Até aqui, ele está com a palavra de Deus aberta, recitando o que Deus tinha prometido. Ele estava argumentando com Deus. Eu queria dizer, essa vai ser a tônica da nossa semana do clamor. Nós vamos orar em cima da palavra de Deus, assim como Josafá fez. Você percebeu que só no versículo 12 é que ele faz o pedido? Depois dele fazer todo o argumento, depois dele citar tudo que Deus tinha falado e o que estava acontecendo, aí no versículo 12 ele diz assim, ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha o que ele está dizendo, Senhor, a gente não sabe o que faz, olha a multidão, eles vêm contra nós, nós não temos força para vencer essa multidão, a gente nem sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Você percebeu que o clamor de Josafá é somente a última parte da oração? A primeira parte da oração ele está argumentando com Deus, argumentos com Deus. Você percebeu que Josafá montou uma defesa usando a palavra de Deus? Quem aqui é advogado sabe o que é isso. Ele montou uma estrutura de defesa diante de Deus para depois pedir. Ele está dizendo, Senhor, eu estou te pedindo isso, né? Porque ele pediu no final, porque o Senhor prometeu isso. Eu estou pedindo isso porque o Senhor disse que se a gente fizesse desse jeito, quando isso acontecesse, o Senhor interviria. Eu pergunto, quantas vezes você clama sem citar a palavra de Deus? A gente aprende nesse texto que a oração com argumentos é muito mais forte. Vejam, é impossível argumentar com Deus se não for usando o que Ele mesmo falou. Não tenta argumentar com Deus usando o lábia não, por favor.
Tem gente que é cheio de lábia, né? Um 7-1. Ele engana todo mundo com conversinha mole. Ele vai conversar com a mãe, ele passa a lábia na mãe. Ele vai conversar com o patrão, ele passa a lábia no patrão. Deus não, você não consegue passar a lábia nele, não. Não vai usando seu argumento, não. Deus, tu sabes como eu tenho sido fiel. Deus fala, eu sei. Sei como você tem sido safado. Não chega diante de Deus usando argumentos pessoais, não. Se você for argumentar com Deus, use o que Ele já falou. Use a palavra. É o que aconteceu aqui, estava usando a palavra. A gente não pode argumentar com Deus com base no que os homens falam, porque nós somos pecadores. E diante dessa poderosa oração, Deus fala por intermédio de Jaziel. O que me deixa mais assim, encantado nesse texto é que a oração de Josafá foi uma oração tão poderosa que tocou o coração de Deus na hora. Porque enquanto estava todo mundo... Irmãos, olha que interessante. Reuniu Josafá, o rei. Olha a importância do rei. O líder dá exemplo. A gente nunca teve no Brasil um presidente que esteve em reunião, como ontem, o presidente do Brasil estava numa reunião no Descende, lá em Brasília, orando, pedindo oração. Quando antes aconteceu isso? Eu disse a vocês que o Brasil é melhorar, não por causa de fulano ou ciclano, porque a gente precisa de homens e mulheres que temam a Deus. Quem faz a diferença é Deus, não é outra pessoa. É Deus, tanto é que Josafá foi clamar a Deus para que Deus viesse interferir. E a Bíblia diz que quando ele terminou a oração, no mesmo momento Deus usa um profeta chamado Jaziel e diz, não temas, ó Jerusalém e povo de Judá, pois nesta peleja não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos concederá. Na mesma hora Deus responde. A gente tem na palavra de Deus algumas coisas que Deus sempre fala conosco. Lá em Êxodo, Deus diz, o Senhor pelejará por vós. Em Êxodo 15 diz assim, o Senhor é varão de guerra. Lá em 1 Samuel 17 diz assim, do Senhor é a guerra. Em 2 Reis, capítulo 6, diz assim, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Lá em 2 Crônicas 20, Deus diz, a peleja não é vossa, mas de Deus. A partir de hoje, fique parado. Veja o que eu vou fazer. Deus falou, eu ouvi a oração. Vocês vão ver o que eu posso fazer? Ele diz, nessa peleja não tereis que pelejar. E nós temos no Novo Testamento alguns textos, lá em 1 João, por exemplo, 4,4, que diz assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Em Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebeu, gente, que quando a gente faz a oração certa, a gente alcança o coração de Deus? Você percebeu que quando a gente usa os argumentos certos, Deus vem e intervém? Se já enfrentou batalhas em que você disse assim, não tem jeito, eu já tentei de tudo, ou você pode estar enfrentando batalhas assim, que você falou, já tentei de tudo, já fiz do meu jeito, nada resolveu. Ei, é hora de você buscar o Senhor, é hora de você clamar ao Senhor, porque se Deus ouvir sua oração, e Ele está ouvindo nossas orações nesses dias, a gente vai ouvir o que Deus mandou Jaziel falar, ei, essa peleja não é vossa, mas de Deus. Eu pergunto, qual seria a sua reação se de repente alguém viesse te dar uma notícia dizendo assim, tem uma gangue aqui perto, que juntou aí umas 20 pessoas, todo mundo armado, e eles me disseram que vão lá na sua casa e vão matar você e sua família. Já imaginou se você ouvisse uma notícia dessa? Foi o que Josafá ouviu. Está vindo 3 exércitos, eles são mais fortes que você, e ele vai destruir tudo. Qual seria a sua reação? Qual foi a reação de Josafá? Ligar para a polícia não dava, porque a polícia de lá não ia conseguir bater de frente com aqueles 3 exércitos. Você sabia que a nossa capacidade de reagir e de responder aos problemas dessa vida é determinante para o sucesso ou para o fracasso da nossa vida espiritual? E através do exemplo de Josafá, a gente aprende algumas lições importantíssimas sobre como reagir de forma sábia, como reagir de forma efetiva em meio às guerras. E eu posso dizer uma coisa a você, está acontecendo guerra nesse momento contra a minha vida e a sua. Lá no inferno existe uma lista de nomes a serem atacados, e o meu está lá e o seu está lá. Você pode não perceber,
Mas para você estar aqui hoje, você enfrentou uma guerra. Para você estar vivo, você enfrenta guerras todos os dias. E muitas vezes Deus tem te dado o livramento e você nem percebe. Mas eu queria declarar, esse ano de 2020 vai ser o ano de Deus na vida da gente. Nós vamos ver Deus agindo de uma forma tremenda. Deus está dizendo, se vocês fizerem, e eu louvo a Deus, gente, porque nós começamos esse ano com tudo. A gente teve o culto do final do ano que a gente lotou o shopping, estava lotado. Depois da primeira semana do clamor de janeiro, com tanto de gente viajando, lotada, gente faminta por Deus. Todos os cultos desse mês de janeiro, o povo faminto por Deus, é Deus que está colocando essa fome. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer algo grande, Ele coloca uma chama acesa no nosso coração. Quando Deus quer mudar uma situação, Ele coloca uma sede por Ele no nosso coração. E a conclusão que a gente tira é que quanto maior o inimigo, maior o livramento. Se tem enfrentado grandes inimigos, nosso Deus é maior e Ele pode te trazer livramentos. O que aconteceu nessa guerra, é o que eu vou comentar nos outros dias aqui, foi uma coisa impressionante. Ninguém teve que pegar na espada para poder lutar com ninguém. Deus fez tudo. A proporção da batalha era 3-1. Era 3 exércitos contra 1 exército. E a gente aqui só tem uma certeza, que quando um grande número de problemas vier contra a gente, quando um grande número de gigantes vier contra a gente, quando um grande número de situações adversas vier contra a gente, a nossa confiança é que quanto maior a batalha que nós enfrentamos, maior é o livramento que Deus vai dar. Quanto maior a batalha que a gente enfrenta, dependendo da nossa reação. E eu queria te chamar para ter uma reação positiva, porque nesses dias nós vamos fazer como Josafá. Eu vou projetar alguns textos bíblicos em que Deus promete algo, e depois nós vamos orar em cima desses textos. Nós vamos projetar alguns textos, nós vamos argumentar como Josafá. E depois disso nós vamos orar dizendo, é o Senhor quem diz, Pai. E eu sei que o Senhor pode fazer. Meu irmão, essa vai ser uma semana de milagres na minha vida e na sua. Essa vai ser uma semana em que nós vamos ver Deus agir. Quantos creem nisso? Digam amém. Por isso eu queria te chamar para sair do comodismo e vir para cá. Por isso que a gente põe 3 horários. Às 7 da manhã, 15 horas e 19h30. Porque num desses 3 horários você pode vir. É por isso que eu estou te chamando para buscar o Senhor. Porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E nós vamos fazer como Josafá. A gente vai se reunir aqui. O povo aqui, né? Eu vou ser o Josafá, que é o líder de vocês. Nós vamos nos prostrar diante de Deus, a gente vai citar a palavra de Deus, mas nós vamos clamar a Deus exatamente como Ele fez. Nós não temos força o suficiente para combater essa multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti. É isso que nós vamos dizer, Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor é grande. Se o Senhor agir, ninguém pode impedir. Irmãos, e quando a gente faz isso, a gente mobiliza o coração de Deus. Quando a gente faz isso, a gente vê Deus agindo. E eu queria ministrar, essa é uma semana em que Deus vai agir nas nossas vidas. Essa é uma semana que nós vamos ver cura, libertação, transformação. Amém? Mas nós vamos fazer como aquele povo. E eu queria te convocar para a gente buscar o Senhor. Porque lá em 2 Crônicas 20:20, Deus diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Hoje eu sou o profeta de Deus sobre a sua vida. Eu estou convocando vocês para a gente buscar aquele que pode. Eu estou convocando vocês para a gente se prostrar diante dEle, porque a força é dEle, o poder é dEle, mas quando Deus age, ninguém pode impedir. E eu creio que essa é uma semana em que Deus vai agir no nosso meio, é uma semana em que nós vamos ver o agir. Às vezes você tem problemas na família, meu irmão, quando Deus age, as coisas acontecem. Às vezes você está com situações até na sua vida emocional, quando Deus age, irmãos, a paz invade o nosso coração. Não importa qual é a situação, pode ser com você ou com alguém que você ama, mas você vai estar buscando a Deus aqui, e nós vamos ver o agir do Deus poderoso aqui nas nossas vidas. Quantos creem nisso? Digam amém.